Ni hao, Ni hao. eu sou o Thiago. Aqui é E Lucas. sejam bem-vindos ao canal Irmãos Mandarim. Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? O que vocês estão achando dessas videoaulas culturais que a gente vem fazendo? Bom, na videoaula de hoje a gente vai trabalhar com alguma coisa que remete bem próximo ao Brasil, digamos assim, né? A gente vai trabalhar com uma cidade chinesa chamada Macau. Isso aí, Macau. E na verdade nós dois já visitamos ela, né? Bom, hoje a gente vai explicar para você muito sobre a história dela, desde a época colonial até os tempos atuais. E é interessante que para nós que somos brasileiros vamos lembrar bastante do Brasil. Inclusive para quem é de Salvador, vai lembrar mais ainda daquele nosso centro histórico, né? A Praça da Sé, a Praça Tomé de Souza. Bom, e para entender um pouco mais, a gente tem que voltar um pouco na história. Primeiramente, né, Macau ela fica na região sul da China. E ela, basicamente, a sua população era composta por pescadores da cidade de Fujian e também agricultores de Guangdong. E nós estudamos bastante quando estamos falando da história, quando estamos estudando aqui no Brasil e falando da história dos portugueses e tudo mais, a gente estuda bastante que a Portugal fez essa colonização e chegou em Macau mais ou menos no século XVI. Isso aí, e muito por conta da sua localização, esse ponto de Macau virou muito estratégico comercialmente. Inclusive ele era uma rota entre o Japão, a China e a Europa. E se a gente lembrar mais ainda do que a gente sempre estudou naquela época de colégio, nossos professores de história sempre nos contavam, né? Que Portugal, em suas colônias, eles sempre tentavam implementar a sua cultura, inclusive a fé cristã. Bom, e o próprio nome Macau, na verdade, é um nome, digamos assim, trazido pelos portugueses, né? Nós chineses chamamos essa região de Aomen, né? Que é uma espécie de Porto da Bahia, digamos assim, né? Uma tradução meio literal. E o povo que vivia em Macau, eles veneravam uma deusa chamada Amá, né? Amá. E os portugueses pegaram esse nome Amá e meio que transformou em Macau. E justamente por esse intercâmbio entre Portugal e essa cidade chinesa, que tem muitas características lá que são europeias. Então, basicamente, Macau é como se fosse uma região, digamos assim, fora da China praticamente, né? Então você pode estar pensando aí, Macau é um país próprio ou é a cidade da China? Bom, e para entender a gente tem que voltar um pouco novamente na história. Depois que foi implantada a República Popular da China, o que hoje atualmente a gente conhece como a China, em 1949, começaram a haver muitos conflitos, muitos motins. E aí, depois de muitas negociações entre Portugal e a China, né, eles fizeram uma declaração conjunta sino-portuguesa que justamente estabeleceu que a partir de 1999 Macau voltaria a pertencer à China. O fato é que Macau hoje é uma região administrativa especial, diferente um pouco da China, onde tem suas próprias regras, sua economia própria, e vive também sobre um princípio, aquele princípio da China, sobre um país e dois sistemas. Bom, e com esse breve resumo da história, a gente começa a entender vários fatos curiosos de Macau, né? Inclusive para nós brasileiros que também fomos colonizados pelos portugueses. Por exemplo, quando eu cheguei lá, você já começa a reparar que todas as placas elas têm tanto o mandarim quanto o português embaixo. Além disso, como eu disse, né, o centro parece muito igrejas por todos os lados, prédios coloridos, parece bastante o nosso centro histórico. Principalmente das cidades mais antigas do Brasil. E pra gente que é daqui de Salvador, né, parece bastante. Inclusive quando a gente está andando, eu lembro que eu olhava pro piso e são aquelas mesmas pedras portuguesas conhecidas aqui do centro histórico brasileiro. Também você olha para os lados e vê aqueles prédios coloridos, parece bastante com o Pelourinho, né? E inclusive a melhor situação é que justamente, bom, eu não sei se você já morou na China ou em algum outro país, a gente sempre sente saudade da culinária brasileira. Inclusive na China é bem difícil de achar por conta de ser um país mais distante. Mas em Macau a gente tem várias opções de comidas brasileiras bem típicas mesmo. É muito bom mesmo, né? Chega a dar saudade do Brasil. Bom, e um dos pontos turísticos lá em Macau, que é bem engraçado até, né? É uma igreja, né? Na verdade, ela só tem a fachada praticamente da igreja, né? São as ruínas, né? E ela se chama Ruínas de São Paulo, né? Engraçado que os próprios chineses chamam por esse nome em português mesmo, né? Bom, mas hoje, além dos pontos turísticos famosos de Macau, tem algo que chama muita atenção para o mundo todo. Macau hoje é conhecido como um dos lugares onde mais tem cassino no mundo. Não é à toa que muita gente chama ela de Las Vegas da Ásia. Bom, quando a gente ouve em cassino, jogos de apostas, muita gente pensa logo em Las Vegas, né, nos Estados Unidos. Mas, inclusive, em questão de receita de cassinos em si, Macau, inclusive, já supera Las Vegas em 5 vezes o valor. Então,
a gente vê que Macau vem impactando bastante o mundo nessa estrutura de cassino, de jogo de apostas, restaurantes, resorts. Bom, inclusive Macau, basicamente a economia é formada por essa questão dos cassinos mesmo. Inclusive tem uma pesquisa do FMI que diz que a renda per capita de Macau é a segunda maior do mundo, só perde só para o Catar. E a pergunta que deve estar em sua cabeça uma hora dessa: se eu for para Macau, será que eu consigo falar português? Bom, isso é engraçado, né? Porque na verdade quando eu mesma cheguei lá, eu fui com uma brasileira também, a gente já fica logo impactado. Você tem duas opções, ou chega pelo aeroporto ou chega por navio. E em qualquer uma das duas você vai ver muita placa em português. E aí você já fica logo emocionado como brasileiro, né? Pronto, vamos falar português. Mas, particularmente, a gente tentou lá e eu não encontrei ninguém, absolutamente ninguém, que falasse português. Mas eu já ouvi, já pesquisei também, tem brasileiros que disseram que encontraram pessoas. Então, isso são opiniões nossas, né? Pra mim, particularmente, praticamente não pode conversar português. Tem até uma história engraçada que eu passei também em Macau. A gente foi num restaurante até conhecido em Macau e quando a gente chegou na recepção tinha uma atendente, né, chamada Maria, com os traços assim bem típicos, muito parecidos com o do Brasil, né? Ela era morena, o cabelo crespo, né, assim com traços misturados, digamos assim, entre o nome português Maria, mas com os traços misturados um pouco, digamos assim, de matriz africana. E engraçado que a primeira reação que a gente tem foi falar: Maria, uma mesa para 2, para 3, enfim, né? E ela não falava português. Ela falou assim: bom, eu só falo inglês ou chinês. Engraçado, né? Pois é, estima-se hoje então que em Macau menos de 1% da sua população fale português, né? Então é bem raro de se encontrar mesmo. Bom, então é isso aí, pessoal. Gostaram dessa aula cultural, digamos assim? E se vocês tiverem alguma sugestão, podem escrever nos comentários pra gente, se quiser saber alguma coisa sobre como morar na China, como é viver na China, algo que aconteceu com a gente em relação à cultura, escreve pra gente. Bom, exatamente, e deixando claro que essas são as opiniões nossas, né? Muitas de vocês já podem ter ido para Macau, tem alguma visão, conseguiu conversar português, então comenta aqui com a gente também. Se você achou interessante esse tipo de vídeo, já deixa o like, se inscreve aqui no nosso canal, compartilha com os amigos. Inclusive, comenta também, como o Thiago falou, uma sugestão para os próximos vídeos. Esse tema foi até uma sugestão de um dos nossos alunos, não é isso? Também não se esqueçam, hein? Se inscrever lá no nosso canal do Instagram, @irmãosmandarim. É isso aí, pessoal. 谢谢你们，再见。再见。